Pronto, aí, pessoal. Calma aí, tá respondendo. Está respondendo? Tô. Tá, vou explicar aqui também para poder ajudar vocês aí nas Aí você pega e vai respostas. dar uma resposta pequenininha, eu vou escrever nesse, né? Vai ser demais, né, você? Na verdade, eu vou dar a explicação, você tem que entender e traduzir o que eu explicar. Tô lascado. Mas hoje em dia está tudo muito fácil, né? Com o chat GPT aí, a galera está tendo essas respostas todas a um clique. Né, mano? Digitar pelo menos a pergunta, né? Mas vamos lá. No terceiro ano nós vamos trabalhar com a filosofia contemporânea. Vocês sabem quando inicia a filosofia contemporânea? Não, não sei nem eu que filosofia. A filosofia é dividida em história também, em 4 partes. Tem história antiga e tem a filosofia antiga. A filosofia antiga ela começa com os pré-socráticos, se nós viramos de Sócrates, vai dar a queda do Império Romano, ali com o neoplatonismo de Plotino. Aí começa a Idade Média e também a filosofia medieval. A filosofia medieval, principalmente a filosofia ocidental europeia, vai ser predominantemente cristã. Então vai de Santo Agostinho, aí no século V, até Tomás de Aquino e os últimos escolásticos, Guilherme de Ockham, Roberto Grosseteste, Roger Bacon, são alguns expoentes da escolástica e do pensamento medieval. Aí começa a Idade Moderna, e também junto com a Idade Moderna, a filosofia moderna. Começa no século XV, vai até o século XVIII. Vai ali desde a queda de Constantinopla, a descoberta da América, até a Revolução Francesa. E a partir da Revolução Francesa, a transição do século XVIII para o século XIX, até os nossos dias, nós temos a filosofia contemporânea. Então, a Revolução Francesa, ela começa em 1789, 14 de julho, e a tomada da Bastilha. Uma revolução que dura 10 anos, 1799. E depois desse período, quem vai chegar ao poder na França? Napoleão Bonaparte, né? E aí nós podemos dizer que a partir desse momento que inicia-se a Idade Contemporânea, junto com ela a filosofia contemporânea. Então vamos abarcar os pensadores inicialmente da filosofia contemporânea, os pensadores, os filósofos do século XIX. Eles vão refletir sobre algumas questões. Por exemplo, as sociedades humanas, elas evoluem? Sim. Ou não? Elas permanecem sempre as mesmas? Se elas evoluem para o bem ou para o mal? Aí vai depender. Essa evolução vai nos conduzir para um mundo cada vez melhor, ou essa evolução vai nos conduzir para a nossa própria extinção? Mas vamos morrer, né? No século XIX a galera era bem otimista. Eles acreditavam que essa evolução nos conduziria a um mundo cada vez melhor. Nós temos 3 grandes pensadores que vão refletir sobre essa evolução. O Augusto Comte, francês, ele vai dizer que essa evolução se dá graças à ciência. O ser humano, à medida que foi evoluindo, ele foi abandonando a religião, os mitos, foi abandonando as explicações abstratas da filosofia e foi buscando respostas cada vez mais concretas, principalmente graças à ciência. E o Comte acreditava que a ciência iria resolver todos os problemas da humanidade. Essa era a crença de Augusto Comte, no século XVI. Então, para ele, há evolução, e essa evolução é para o mundo cada vez melhor. E quem vai produzir esse mundo cada vez melhor para Comte? A ciência. Somente a ciência pode resolver os problemas da humanidade. A religião e a filosofia não podem. A primeira porque é baseada em narrações fabulosas, fantásticas, inexistentes.
A segunda, porque as explicações são muito abstratas e não tem aplicação prática nenhuma, não resolve problema prático nenhum. Só a ciência resolve problemas reais, só a ciência é concreta para Kant. Isso ela pode nos conduzir ao progresso, à evolução. Nós temos também o Hegel. O Hegel também vai acreditar que há uma evolução e para o mundo cada vez melhor. O Hegel defende uma perspectiva chamada idealismo histórico dialético. Ele vai dizer que o embate de ideias vai fazendo com que a realidade e a história se desdobrem em mundos ou em realidades históricas cada vez melhores que as anteriores. E para o Hegel, nada acontece por acaso. Existe uma razão que governa a história da humanidade, nos conduzindo através de conflitos de ideias a um mundo cada vez melhor. Então, do confronto de ideias, que surgem ideias cada vez melhores. As ideias precisam se confrontar. Então, o idealista, para ele, são as ideias que transformam o mundo. E é do embate de ideias que essas ideias vão transformando o mundo num lugar cada vez melhor. Então, para o Hegel são as ideias, né? É um idealista. As ideias em confronto, né? Que nos conduzem a um mundo cada vez melhor. E temos outro também do século XIX, que é o Marx. O Marx vai dizer que não são as ideias que mudam o mundo. É o mundo, são as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar. Para Hegel, são as nossas ideias que transformam a realidade, o mundo. Para Marx, não. É o mundo que muda e transforma a nossa forma de pensar. Como assim? Através da economia. O que é a economia? Os modos de produção, a maneira como você produz. Em cada economia, em cada modo de produção histórico, há ideias diferentes. À medida que muda as condições materiais, muda a maneira das pessoas pensarem. Então, na Idade Média, nós tínhamos o feudalismo. As pessoas pensavam de acordo com o modo de produção feudal. Depois, superado esse momento, como é que a economia vai nos conduzindo a uma evolução? Através de luta de classes. A luta de classes é real, é concreta também, e fruto da economia. Porque sempre na história da economia, pelo menos depois do comunismo primitivo, sempre houve luta de classes. No mundo antigo, a luta de classes era entre o senhor e o escravo. Na Idade Média, entre o senhor feudal e o servo. Agora, no período capitalista, a luta de classe entre o burguês, dono dos meios de produção, e o proletariado, o operário, o trabalhador. Então, são as condições materiais que transformam a nossa forma de pensar. E como se dá a luta entre as classes em confronto em determinados períodos. E Marx acreditava que essa luta de classe chegaria ao seu fim depois do capitalismo. O capitalismo colocaria diante de si duas classes que iriam se confrontar, cuja vencedora seria o proletariado. Quando o proletariado vencesse essa luta de classes, ele construiria um mundo que seria um mundo quase perfeito. É um mundo muito top. Socialismo depois do comunismo, né? Não acreditava nessa evolução da luta de classes. Então, para ele também, as sociedades estão evoluindo, mas num sentido de se tornar cada vez melhor a partir de um confronto da luta de classes. É isso que move a história da humanidade, é isso que leva a gente à evolução. Existe um princípio unificador da realidade? Para o Hegel são as ideias. Para o Marx é a economia. Para Comte é o conhecimento humano. O conhecimento humano que unifica a realidade, faz com que a gente compreenda. Hoje, atualmente, não há esse princípio. Porque há um confronto muito grande dentro das próprias ciências. A ciência não consegue encontrar um princípio unificador. Porque existem pelo menos 3 formas do mundo funcionar. Dentro da física, por exemplo. A física quântica é uma realidade física completamente caótica.
incompreensível, tanto que o princípio dela é o princípio da indeterminação e da incerteza. No mundo subatômico, você não consegue nem... quando você consegue calcular a velocidade da partícula, você não consegue identificar a posição. Quando você identifica a posição, você não sabe a velocidade que ela está. É um campo de incerteza e de indeterminação. A partícula ela funciona ao mesmo tempo de duas formas distintas. Como onda, né? Como partícula. Então, é bem complexo o mundo subatômico. A física newtoniana, que é essa física clássica, ela funciona bem nesse mundo aqui que nós estamos. Mas saiu daqui, a física clássica de Newton já não funciona. Se a gente partir para um campo macroscópico. Aí qual que vai ser a física que vai explicar a realidade macro no universo? A teoria da relatividade. São três teorias que têm explicações completamente distintas. Na física newtoniana, por exemplo, o tempo e o espaço são absolutos. Na física de Einstein, que é essa macroscópica noção. Porque quando você olha para o espaço, você olha para a noite, você acha que está vendo a estrela do presente, mas não, você está vendo a estrela do passado, porque a luz, né, que ela emitiu, ela foi emitida há bilhões de anos atrás. Ela está só chegando aqui agora. Então quando você olha para o céu, você não está olhando o presente, você está olhando o passado. Então o tempo e o próprio espaço também são relativos. Então, atualmente não há esse princípio, mas no século XIX eles acreditavam que havia um princípio unificador da realidade. E esse princípio unificador da realidade, para cada um dos filósofos, é uma coisa diferente. Para o Hegel são as ideias. Tudo é ideia, ele é o idealista. São as ideias que movem o mundo. Para Marx não, são as condições materiais, é a economia que move o mundo. Um modo de produção determinado pelo histórico que vai determinar as ideias e toda a realidade, todo o funcionamento. Marx chama a economia de infraestrutura, ou seja, é como um prédio. A base do prédio é a economia. Aí, tudo mais que há nesse prédio será determinado pela economia. A política. Quem determina a política? E não é a economia que determina a política? Os políticos defendem o interesse de quem? A educação privilegia quem? Quem recebe a melhor educação? Tem dinheiro aqui, né? Tudo. Política, economia, a arte. Quem tem acesso à arte mais sofisticada? O poder econômico. É a economia que determina o funcionamento da realidade. E principalmente na economia capitalista, tudo se transforma em mercadoria. Tudo é negociado no capitalismo como mercadoria. Você vende a sua honestidade e troca ela por dinheiro. Esse sistema corrupto na política. A educação, você compra a educação, ensina a educação, torna a sua mercadoria completamente contrário do que defendia Sócrates lá atrás. Sócrates metia o pau nos sofistas porque os sofistas cobravam para ensinar. Sócrates dizia que não. O conhecimento ele deve ser gratuito. Porque é o conhecimento que nos liberta. É o conhecimento que nos leva a sermos seres humanos melhores. E tudo, né? A arte, o direito, a justiça. A justiça funciona de acordo com a lógica da economia. Só vai preso 5 P's: preto, pobre, periférico, prostituta e petista, né? Os 5 P's que costumam ser preto. Ou preto não, costumam ser presos. O rico vai preso? Não vai, porque a justiça funciona. Então ele vai dizer, o Marx, que o Estado é um instrumento de dominação de classe da economia. Deu horário? Então por hoje é isso aí, galera.